Olá, hoje eu estou aqui com o Célio, contador do Tribunal de Justiça de São Paulo, contador, bacharel em Direito, tem especialização em MBA, para bater um papo aqui, desenvolver uma discussão a respeito da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Seja bem-vindo, Célio. Bom Obrigado, dia. Cris. Estou muito feliz de ter você aqui, Eu como um também, amigo e como um com certeza. debatedor, né? Com certeza. Célio, momento muito oportuno para a gente conversar, porque o prazo do imposto de renda tá aí, né? Tá aí, né? Começa dia 15 de março até o dia 31 de maio, né? 31 de maio? 31. Deu uma esticadinha, na verdade deu uma reduzida, né? Então a receita agora vai começar um pouquinho mais tarde, geralmente começava no começo do mês de março, para porque agora, como modernizou muito, né? Então, o contribuinte pode atuar aí com a declaração pré-preenchida, né? Os profissionais MEI também conseguem fazer a emissão da declaração do MEI. Então, a ideia é facilitar mesmo. Tá migrando tudo para base já, né? Tudo já tá. A respeito do prazo, essa flexibilização começou na pandemia, não foi? Olha, na pandemia aumentou bastante, hein, Cris? Na pandemia, a justificativa era que o contribuinte não conseguia ter acesso aos documentos, né? Tem muita gente mesmo que vai buscar presencialmente o documento, né? E a Receita, nesse ponto, teve a sensibilidade de entender essa dificuldade e acabou estendendo um pouco mais o prazo. E Mas, muita gente também deixando para a última hora, provavelmente. isso é típico dos britânicos, né? Aproveitando sobre a questão do prazo e sobre de última hora, também é uma dica para as empresas. Acho que as empresas não entregam, né? As empresas elas têm datas de Uhum. promover ali os documentos, né, as DIRFs, né, que é uma declaração de retenção de imposto de renda, assim como plano de saúde, né, esses profissionais liberais, médicos, dentistas, eles têm até último dia útil, né, até o dia 29 de fevereiro para entregar essa documentação. Então toda essa documentação vai para processamento da Receita Federal. Quando o contribuinte fazer o pedido ali da pré-preenchida por meio da senha Gov, em tese já vai vir todas essas despesas médicas, né, todos esses lançamentos de rendimentos tributáveis e isentos de bancos, tudo em tese estaria ali. E é importante para quem nos assiste, para que entenda que a declaração do imposto de renda é uma coisa e o momento de pedir isenção de provento de aposentadoria é outro, né? É outro, bem Né? diferente. Por que eu digo isso? Primeiro, vamos esclarecer aí para o pessoal qual o significado dessa isenção de IR sobre proventos de aposentadoria, porque às vezes eu acabo vendo ali passando na internet até alguns profissionais da área gerando uma informação equivocada para as pessoas no sentido de que há uma isenção de imposto de renda para tudo e não para provento de aposentadoria. E não é isso, né? Não, não é isso. Na verdade, essa figura da isenção, né, ela é bem delimitada na lei, né? Doença Então, grave, a né? gente tem um rol de doenças graves, tem a questão de tem que ser proventos de aposentadoria, tem decisão do STJ e do STF que é exclusiva para rendimento de aposentadoria. Então, a pessoa pode ter uma moléstia grave, tá na atividade, todos esses rendimentos são tributáveis. A partir do momento Aluguel também? aluguel, todo o rendimento. Então a pessoa trabalha, tem os rendimentos do laboral ali, né? Às vezes o autônomo também tem as suas atividades. Todos esses rendimentos são tributáveis. A partir do momento que ele passa a ser aposentado, aqueles rendimentos de aposentadoria, aí a gente tem o INSS, o RGPS, né? Tem aí uma previdência complementar privada. Então todos esses rendimentos cumulados aí com essa moléstia grave caracterizada naquele rol de doenças, esses proventos são isentos. Diferente no regime geral, por exemplo, aí situação diversa regime próprio. No regime geral, o rol de doenças graves para fins de isenção de carência, a Turma Nacional de Uniformização entende que ele não é um rol taxativo. Parece que na questão do imposto de renda é diferente, né? No imposto de renda é muito diferente, né? Na verdade é o que eu falei, toda isenção ela decorre de lei. Então ela ali, não é uma benesse do Estado, né? É uma forma de garantir dignidade até para a pessoa humana mesmo, né? Então a pessoa nesse momento de diagnóstico de moléstia grave, se a gente for considerar um aposentado, né? A grande maioria tem um salário mediano ali, né? Então ter a isenção de imposto de renda vai trazer uma facilidade aí para conseguir manter o padrão de vida, né? Porque tem mais gastos com medicamentos e tudo mais. Muitos nem custeados pelo SUS, né?
Muitos acabam. Hoje em dia você pode entrar na justiça se for um medicamento mais caro, às vezes tem legislação nova aí com a obrigação do plano de saúde para medicamentos, né? Mas a gente está falando aí de uma moléstia grave, de uma gravidade absoluta, né? Então, apesar da isenção ser por moléstia grave, não precisa o contribuinte, no caso, estar numa gravidade Sim. absoluta, né? Então, assim, de repente foi diagnosticado com Neoplasia, câncer, com uma neoplasia maligna, está em estado inicial, consegue o tratamento, mas o simples fato de ter o diagnóstico e sendo aposentado, esses proventos de aposentadoria já garantem aí a isenção, né? Então, para doença grave, tem algumas que seriam graves. Então, a gente tem um rol taxativo de cardiopatia grave. O que é cardiopatia grave? É o médico que tem que entender. Alienação mental. Alienação mental, doença de Parkinson, né? Alzheimer. Então, assim, o INSS tem uma função social, você tem mais condição de falar isso. A isenção, ela tenta trazer uma condição melhor de vida para aquele paciente. Atenuar talvez um pouco a situação que ele está passando ali. Atenuar também, né? Porque hoje em dia tudo é financeiro, né? Você tem o apoio social ali, o apoio de todos os familiares, mas você precisa também de dinheiro, né? Então... Até porque pegando ali, eventualmente, uma aposentadoria de R$ 7.300, às vezes eu vejo, no regime geral, né? Dá um desconto na fonte de quase 900. É muita coisa, né? O imposto de renda, você não vai conseguir se livrar disso aí. Então, dos rendimentos, aí tem as faixas, né, que cobre. No regime geral, por exemplo, né, você recebe o provento, não tem nenhum desconto, já vem a aposentadoria. No regime próprio, você recebe o seu provento, tem o desconto previdenciário ainda, e aí daquele valor desconta-se o imposto de renda, né? E é interessante porque no regime próprio ele se aproxima mais da questão tributária, né? Porque no regime próprio, antes da reforma, a aposentadoria por incapacidade permanente ela tinha proventos proporcionais, salvo doença grave. Né? E aí o STF entendeu que é um rol taxativo. Eu falo, poxa, para o servidor público isso é tão duro. Porque na TNU o rol não é tão taxativo assim, né? Dá para mitigar. E no regime próprio, as pessoas criticam o servidor público, a gente fala, é muito duro para o servidor, né? O servidor, mesmo o servidor aposentado, ele continua recolhendo previdência. Perfeito, né? muitos não Já sabem. no regime geral aí, você aposentou, você não tem que recolher mais. Fora que perdeu, vai ter que sair do cargo público também, né? Você sai do cargo, mas é uma condição de uma fase da sua vida, né? Ninguém... Claro que assim, a ideia não é trabalhar para sempre, né? E tem a legislação ali, né? A legislação do regime próprio, ele tem uma data limite de 75 anos. Perfeito. A gente sabe que tem gente que se pudesse trabalharia mais, né? A PEC da bengala, né? Então, mas aí dá aquele tempo já tem que aposentar mesmo, né? Não tem jeito. Célio, a gente até estava conversando ali antes, uma situação muito comum que às vezes acontece falando de regime geral, né? E aí, sobretudo aqui no ABC, as pessoas que trabalham às vezes nas fábricas acabam desenvolvendo ali uma situação ocupacional, um acidente, e recebem o auxílio acidente. Sim. Eventualmente aposentam, acabam recebendo aquela aposentadoria da pessoa com deficiência, da Lei Complementar 142, e no auxílio acidente não vai ter ali, né, o IR, mas quando vai receber a aposentadoria da pessoa com deficiência, acabam não pleiteando, né, uma isenção. Isso, Muita gente deixa de aproveitar. Então, no primeiro momento ali que você recebe auxílio acidente do INSS, esses rendimentos, pela legislação mesmo, eles já são isentos. Né? Quando aquilo é convertido numa aposentadoria por invalidez ali, dependendo, se não tiver aí essa moléstia profissional, esse rendimento passa a ser tributado, né? E aí, falando da deficiência, às vezes tem até uma pessoa com deficiência grave, né? Sim, mas aí não é uma deficiência grave, né? Tem que ser uma moléstia profissional. Não, eu digo uma deficiência grave em razão de uma moléstia profissional, né? Sim. E aí poderia pedir. No caso da moléstia profissional, aí vai ter que enquadrar melhor aí na legislação, né? Porque, como eu disse, é uma isenção, ela decorre de lei. Né? É o contribuinte que tem que comprovar que se enquadra naquela situação. Você apresenta laudo? Tem que apresentar laudo. Você tem que fazer um requerimento administrativo, né?
tanto a fonte pagadora tem que validar aquilo, entender que é daquela maneira. Se a fonte pagadora não entender, aí tem mesmo que entrar com recurso com um advogado, né, profissional do direito, para conseguir comprovar. Então você só precisa convencer uma pessoa, que é o juiz. Né? Perfeito. Então, se toda a documentação que você apresenta comprova a condição de moléstia profissional, né, decorrente da atividade laborativa, a Receita Federal vai acatar aquilo e esses rendimentos passam a ser isentos. Tanto a fonte pagadora, né, e a gente está falando de um RGPS, né, vai ter que acatar aquilo e a Receita Federal também. Tá? Falando no regime geral, por exemplo, deve ser comum aquela situação em que um segurado, aposentado ou beneficiário faz o requerimento da isenção do imposto de renda sozinho, porque o sistema Sim. permite, e acaba esquecendo todos os atrasados, né? Isso, tem uma cumulatividade aqui, né? Então, quando a gente fala da isenção, são isenções de proventos de aposentadoria, pensão, né? O que acontece é o seguinte, a pessoa é aposentada, não tem moléstia grave, não é isento. Ou também a pessoa tem moléstia grave e não é aposentado, então os Perfeito. rendimentos são Então, tributados. se eu fiz o pedido no INSS, ele não vai me restituir os atrasados, Não né? vai, não vai. Administrativamente aí, na fonte pagadora, ela vai te garantir que não vai haver desconto do momento do requerimento, não é nem do momento do requerimento, Do despacho, é do né? momento do deferimento. Então, eu, como fonte pagadora, entendi ali que o contribuinte se enquadra nas isenções da lei, a partir daqui eu não cobro mais. Perfeito. Então, se ele já é aposentado há 10 anos atrás e tem o diagnóstico da moléstia há 5 anos atrás, ele pode pedir aí, ou pela via judicial, ou pela via administrativa, que tende a ser muito mais fácil. Na Receita Federal, direto. Ele pode pedir na via administrativa pela Receita Federal. Então, ele vai fazer uma retificação da declaração, vai indicar que aqueles proventos de aposentadoria são de rendimentos isentos, né, por conta daquela legislação. A declaração vai ficar na malha e ele documentalmente consegue comprovar isso. Então, tem um protocolo de um laudo, que é um laudo, não é um laudo específico, ele tem um modelo de laudo para facilitar, né, que tem o preenchimento correto. Então, Não ali, é obrigatório não que é ele... obrigatório, pode ser uma folha do médico, né? O que tem que acontecer é que nesse laudo tem que descrever a moléstia grave, né? No caso, ela teria que se enquadrar naquele rol de Perfeito. doenças da lei 5.512, né? Que é taxativo, né? Que é taxativo. Tem que se enquadrar naquele molde, tem que ter a CID, tem que ter o nome do médico, identificação, tem que ser um Será laudo que dá muito médico. problema o laudo, às vezes? Se não Olha, seguir... Cris, se não seguir, por exemplo, se não tiver a data do início da doença, Perfeito. vai ser a data do laudo médico. Né? Então, de repente, eu tenho uma doença, eu sou aposentado há 10 anos, tenho uma doença há 5 anos e tenho um laudo com a data de hoje. É a partir de hoje. Né? Então, o diagnóstico não é no dia que você vai no médico, né? O diagnóstico é quando você começa o tratamento. Então, lá atrás, foi diagnosticado. Perfeito. E se protocolar um laudo que não está nos moldes ali com todos... Não está nos moldes para garantir o direito. Né? Então, o laudo está dizendo CID, a doença se enquadra, o nome do médico. Tem que ser um laudo feito por um médico público. Né? Então, a gente está falando preferencialmente do SUS. Né? Sim. Tem que ser do SUS. Protocolou e a Receita reconhece. Essa questão que você comentou do início ali, da doença, é bem interessante porque eu me deparo com situações, por exemplo, de pessoa com deficiência, em razão de uma neoplasia maligna, por exemplo, câncer de mama. E aí eu preciso comprovar o início da deficiência, porque o impedimento de longo prazo tem que ser de 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e um dia. Eu penso, a neoplasia ela foi apenas diagnosticada, por exemplo, em 2024, né? Sim. Mas a situação começou antes. Mas o perito precisa de um É documento. isso mesmo. É isso mesmo. Nessa isenção de imposto de renda também. Então, você tem uma neoplasia diagnosticada agora, de repente você já tem uma condição já avançada, quer dizer, não começou hoje, né? Começou há um tempo atrás. Então, se você tiver um laudo, aí no caso um exame que demonstra aquilo, o médico tem condição de falar, né? Olha, esse exame aqui é de 3 anos atrás, já tinha sinais, apesar de não ter o tratamento, né? Ele consegue datar daquele período lá. E hoje, no regime geral, por exemplo, para fazer esse requerimento, ali o pensionista ou aposentado, ele precisa passar por uma perícia ou também está com uma análise documental? Hoje no INSS tem essa facilidade da análise documental. Então, para esse pedido, né? Você tem que entrar lá no meu INSS, ter a senha Gov, uma validação boa.
e inserir todos os documentos lá. Perfeito. Então, análise documental. É análise documental. Hoje, muito é feito por aquilo, né? Uhum. Uma questão que você levantou bem interessante, que acho que pouca gente sabe. Você comentou, olha, além, a gente está falando de regime geral e regime próprio, Sim. e também a previdência complementar. Sim. Previdência complementar tem previsão constitucional. Sim. Também caberia essa discussão lá. Cabe, né? Na verdade, essa é uma decisão do STJ já, que todos os fundos de previdência privada, né, que seria a previdência complementar, como os planos de PGBL, de VGBL, eles Funpresp seriam também isentos. entra, por exemplo. Também. Eles seriam isentos. Então, se você é aposentado, até se você paga um plano de aposentadoria, o nome já está lá, né? Sim. Então, vai chegar a uma certa idade. Você está na condição de aposentado, tá com a moléstia grave diagnosticada, se você for sacar aquele valor tanto mensalmente quanto integralmente, você vai protocolar esses pedidos aí na fonte pagadora, né, no ente que você faz, e ele tem a reconhecer aquilo lá, ele dá a isenção ali. Então, tanto nas situações de previdência complementar, aí falando a previdência complementar Sim. privada e pública, né? Falando Sim. para os servidores também, e aquela que eu faço no banco No direto. banco também. Legal. A jurisprudência, por exemplo, hoje do STJ, a gente estava conversando, ela tá parece que fechadinha mesmo já para a questão da isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, Sim. né? Então, me parece que não cabe muito aquela tentativa de tentar a isenção de imposto de renda sobre a questão de quem está na atividade, né? Não tem condição, Cris. É exclusivamente mesmo para proventos de pensão e aposentadoria, né? E no caso do militar na reserva. Perfeito. Que o militar não aposenta, né? Tá sempre na espera, né? Hoje em dia, o que é a moléstia grave, né? A pessoa nativa também pode ter moléstia grave, também tem os mesmos custos, né? Mas o STF, principalmente, ele entendeu que, olha, não, a isenção ela decorre de lei, é uma coisa que tenta, assim, trazer uma igualdade social, né? E tem que se enquadrar naquilo mesmo. Não vai ser o judiciário que vai legislar e criar o direito, né? Quem vai criar o direito é realmente o legislador. Até porque tem uma questão orçamentária, né? Uma questão orçamentária, sim. E hoje em dia, apesar de que saiu agora as arrecadações do mês de janeiro, que bateram recorde, mas a gente sabe que os gastos também batem recorde, né? Então, a cada dia tem mais e mais aposentadorias, mais benefícios sociais, né? Tem a expectativa de crescimento, de infraestrutura, então os gastos são muito grandes, né? Então, essa é uma outra preocupação, hein? É uma preocupação orçamentária mesmo, né? Porque eu fiquei pensando, se a isenção do imposto de renda em razão de doença grave, por exemplo, ela tem uma função social, mas também tem uma preocupação orçamentária, porque hoje muitas pessoas serão, lamentavelmente, acometidas por neoplasia maligna, né? Sim. Por isso, talvez que tenha que fechar o rol, né? Olha, fecha o rol, né? É isenção, é lei, é aquilo e basta, né? O que acontece aí que essa arrecadação do Estado, ela sempre vai acontecer. Então, tem a arrecadação de imposto, tem a arrecadação do Estado. A partir do momento que você não vai contribuir com o imposto de renda, a ideia é que você vai deixar de usar o serviço do Estado. Então, se você vai comprar um remédio, você já não vai pedir aquele remédio no SUS. Se você vai pagar uma tomografia computadorizada, você já não vai usar aquele serviço do SUS. Perfeito. Então, que gasto que é esse do SUS, né? Então, eu estou te dando o imposto, estou te restituindo o imposto para você ter mais condições de fazer o seu tratamento. Então, eu como Estado, talvez eu não consiga te garantir a agilidade que você precisa, né? E aí a gente está falando de uma neoplasia maligna, mas a gente tem várias doenças que exigem um controle mais minucioso, né? Parkinson, Um acompanhamento de um terceiro no dia a dia, que é um Alzheimer, por exemplo, né? Então, aquele dinheiro você vai conseguir mandar ele de volta para a sociedade também. Então, eu deixo de arrecadar por um lado, mas pelo outro lado eu acabo devolvendo isso para a sociedade. Então, ninguém está perdendo nessa história, né? Uma dica ali seria, então, para quem fez o pedido, acho que na questão falando do regime geral e do regime próprio também, não esquecer de verificar a situação perante a Receita, né?
Sim. passado eventualmente. Se você tiver direito, se você se enquadrar ali numa condição de pleitear anos anteriores, esse pedido tem que ser feito exclusivamente com a Receita Federal. Aí pode ser pela esfera judicial ou pela esfera administrativa. Ou precisa de um contador, ou pode ser feito com um advogado. Porque eventualmente vai precisar retificar. Vai precisar retificar as declarações a partir do momento que você culmina, né? Aposentadoria e moléstia grave. E aí, sendo aquilo de 5 anos, você pode pleitear até os últimos 5 anos, respeitando sempre a decadência, a prescrição ali do direito tributário. Deve ser comum, por exemplo, algumas pessoas que acabam acumulando aposentadoria no regime geral, uma pensão no regime próprio, e aí, às vezes, por desconhecimento, não sabe que pode, inclusive, pleitear nos dois, né? Sim, essa perda do direito, se não usufruir do direito, ela acontece, por exemplo, não só nesses casos, mas às vezes a pessoa tem um rendimento baixo, às vezes a pessoa é isenta de imposto de renda, né, recebe lá abaixo dos 28.559 e tem a neoplasia maligna e não pede a isenção, né? Quando, eventualmente, ela pedindo a isenção, ela pode configurar como dependente do parceiro ali, do esposo. Às vezes, se for um pai, recebe aí uns 15 mil, pode configurar como dependente do filho, né? Porque quando você traz uma pessoa para sua declaração, você traz também todos os rendimentos dela, né? Quando aqueles rendimentos são isentos, eles vão se tornar isentos na sua declaração também. Então, quando a gente fala de um cônjuge, né, que os dois são aposentados, os dois têm uma despesa com um plano de saúde alta, né, e os dois têm um rendimento alto, no momento que o seu rendimento passa a ser isento, você pode configurar como meu dependente e a gente vai acabar usufruindo também das suas despesas médicas para diminuir o imposto que eu pago também. Perfeito. Né? Então... É importante também para as pessoas saberem, isso você me explicou ali fora, que o momento de pedir a isenção do imposto de renda sobre provento de aposentadoria não é o da declaração, né? Porque algumas pessoas podem pensar, vou esperar chegar o momento da declaração para fazer o requerimento no INSS. Não é. Momentos distintos. Do INSS tem na condição, gente, é o que eu falo, já perde direito, né? Regime próprio também, né? Por exemplo, a SPPrev do Estado de São Paulo. Sim. O contribuinte aqui, ele com a neoplasia maligna, né? Ou com qualquer doença daquele rol taxativo, e a gente tem Parkinson, cegueira unilateral, né? Tem doença de Piaget, são as doenças ósseas aí. Ele tem que pedir a isenção, a princípio, na fonte pagadora, né? Que é o que a gente chama de direito de agir. Né? Não adianta você entrar no judiciário pleiteando tudo se você não fez o pedido na fonte pagadora. É a mesma regra da aposentadoria. Precisa primeiro passar pelo ente que faz a gestão para depois pleitear. E essa própria perícia do INSS já é o documento que vai respaldar o seu pedido de aposentadoria. Então você tem lá o despacho da sua fonte pagadora dizendo que sim, você é isento, se enquadra. Esse laudo da fonte pagadora, né, se a gente for pensar num regime próprio, a gente está falando de União, Estado, Município. Então já é um médico oficial e que já consegue ser protocolado na Receita Federal. Isso é muito importante. Né? Perfeito. No regime próprio eu vi que a parte também é bem tranquilo, não tem muita discussão, cabe o rol taxativo, né? A previdência complementar, que eu acho que existe um desconhecimento geral mesmo por parte de muitas pessoas, da própria previdência complementar em si, né? Do próprio banco tem desconhecimento, Cris. Eu já orientei clientes, né, que queriam sacar o valor que tem lá, e o banco mostra para ele que se ele sacar agora vai ter uma tributação de 27,5. Então a gente pensa num plano de PGBL, né? Quando você resgata, você paga 27,5 pelo montante, aí, considerando que seja um montante aí já um pouquinho mais alto. Só que se a pessoa é isenta de imposto de renda, tem que informar pro banco ali, no caso, e o banco às vezes desconhece, então ele vai reter aqueles documentos, vai mandar para o departamento avaliar. Então, você como contribuinte desconhece, mas às vezes até a pessoa que deveria entender aquilo também desconhece. Então... Eu sempre que eu estou conversando, por exemplo, com um aluno em sala de aula, eu digo o seguinte: quem vai fazer planejamento previdenciário precisa entender de previdência complementar. E, eventualmente, tem que sentar com o contador, porque as coisas estão muito entrelaçadas no próprio planejamento de aposentadoria, né? Sim. E muda muito também, né? Você vê, nesse ano agora mudou você tem uma escolha
de saque do fundo de previdência, né? Uhum. Isso é uma coisa nova que até a gente ainda tem algumas dúvidas a respeito, né? Sim. No caso dos servidores, teve aquelas migrações para previdência complementar, né? Sim, tem o servidor É. que trabalhou um tempo na RGPS, Sim. depois vai para o regime próprio, tem várias situações, por isso que é interessante, sempre quando vai tomar uma decisão, ter aí o apoio de um profissional de direito, de um advogado, né? Contador De um também, né? contador Bem também, multidisciplinar, né? com certeza, com certeza. Célio, muito bacana, viu? Adorei a discussão aqui. Eu acho que se as pessoas que estão assistindo ali puderem eventualmente refletir bastante, muitos familiares ali podem se enquadrar nessa situação, Sim, né? Sobretudo pensionistas também, sim. porque a questão de doença grave, lamentavelmente, essa questão de neoplasia maligna é uma situação que pode acontecer. Hoje eu posso não ter, não é isso? Isso, Mas lá hoje, na frente pode gerar. é, E aí as pessoas acabam não pedindo, né? isso. E tem súmula do STJ que você não precisa ter uma contemporaneidade da doença. Então, eu posso ter tido uma doença grave lá na infância, né, que Uhum. se enquadra, e no momento que eu consegui a aposentadoria, eu sou isento. Então, eu sou mulher, tive um câncer de mama lá com 35 anos. Foi diagnosticado com câncer de mama. Eu aposentei lá com 62 anos, olha, meus rendimentos a partir daqui são isentos. E uma outra coisa também que eu já comentei que é muito importante é a questão da moléstia grave. Não a palavra grave, Sim, né? Porque você fica imaginando, muito a grave. gente está falando de neoplasia mesmo, Sim. mas não é isso. A gente está falando de uma cegueira monocular, tem lá, a gente tem paralisia irreversível incapacitante, né? Quem tem condição de julgar isso, de avaliar isso, é o profissional da saúde, né? Mas aí, nessa questão de preenchimento do laudo, é interessante anotar. É portador de cardiopatia grave, Perfeito. CID, tal, né? Sempre assim. Uma outra situação que eu imagino é aquela, por exemplo, que eu já me deparei, de eventualmente o aposentado ali, ele responder, não, mas eu já tive uma Uma cura, cura, né? e aí não cabe. Eu falo, me parece que não é bem assim, Não é né? bem assim, né? Então, a mesma decisão do STJ na causa de remissão, né? Uhum, perfeito. Então, assim, eu não tenho mais sintomas da doença, eu tô curado, né? Felizmente tô curado, mas, assim, a remissão te garante ainda o direito, porque se a gente, aí eu volto a falar, né? A gente tem como sentido aí, como principal, a neoplasia maligna, porque a pessoa que é diagnosticada com câncer lá no começo, então, ela sempre tem esse controle médico na expectativa de que aquela doença não volte, né? Então, só para você entender. Então, a gente tem os controles que são feitos de todas as doenças, né? Mas especialmente da neoplasia, nunca cessa, né? Então, Tem que ficar fazendo acompanhamento, né? por isso que mesmo remissivo, né? O médico fala assim, ó, você tem alta, você está curado, mas você vai permanecer com esse direito de isenção aí, acumulado no momento da aposentadoria, né? Perfeito. Muito importante isso. Célio, se depois você puder compartilhar os acórdãos, as coisas que citou, porque eu insiro lá no canal, para quem tiver interesse depois acessar. Sim, pode deixar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é muito apertada, né? Então, obrigado ali. Tá, espero que você retorne para a gente discutir outras situações, principalmente próximo do imposto de renda. Meu né? Deus do céu. Porque você mencionou na questão de retificação, então acho que bem próximo ali. De repente, no prazo fatal, a gente vem aqui para conversar, né? Você não pode deixar decair o direito aí, né? Tem que Perfeito. sempre pleitear mesmo. Perfeito. Muito obrigado, viu? Valeu.